Pensa numa pessoa que você conhece, alguém generoso, honesto, que ajuda os outros sem pedir nada em troca. Agora, essa pessoa não acredita em Deus. Como pode ser genuinamente boa uma pessoa que não reconhece a fonte de toda a bondade? Como pode haver moral sem um fundamento absoluto que a sustente? A bondade humana precisa de Deus para ser real, ou ela se sustenta por conta própria? Se Deus não existe, tudo é permitido. Essa frase é frequentemente mal interpretada. Dostoiévski não estava dizendo que ateus são necessariamente pessoas más. Ele estava fazendo uma afirmação filosófica mais precisa. Sem um fundamento transcendente para a moral, sem Deus como garantia última do bem e do mal, a moralidade perde seu caráter absoluto e se torna arbitrária. Se não há nada além do humano, então os valores morais são construções humanas. E construções humanas podem ser desconstruídas, reinterpretadas, invertidas. O que uma cultura chama de monstruoso, outra pode chamar de heróico. Quem decide? Com base em quê? Sem Deus, a moral é uma questão de opinião coletiva, de convenção social, de poder. Não há como dizer que a bondade é objetivamente melhor do que a crueldade, apenas que a maioria prefere a bondade. E maiorias mudam. Em Crime e Castigo, Dostoiévski encarna essa tese num personagem, Raskolnikov, um estudante brilhante que convence a si mesmo que matar uma velha agiota seria justificado, porque o bem que ele poderia fazer com o dinheiro superaria o mal do assassinato. O ponto é que, num mundo sem fundamento moral absoluto, argumentos como esse se tornam possíveis e perigosos, porque a razão humana, sem âncora transcendente, pode racionalizar quase qualquer coisa. Immanuel Kant ofereceu a resposta mais influente. A moral não precisa de Deus como fundamento. Ela vem da razão humana. Haja apenas segundo aquela máxima pela qual você possa ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Em outras palavras, antes de agir, pergunte: e se todo mundo fizesse isso? Mentir, roubar, trair, essas ações se autodestroem quando universalizadas. A proibição moral desses atos não vem de um mandamento divino, vem da lógica interna da razão humana. Para Kant, um ato moral não é moral porque Deus mandou fazê-lo. Se fosse assim, a bondade seria apenas obediência. E obedecer por medo ou por recompensa não é virtude, é cálculo. A verdadeira moralidade exige autonomia. Agir bem porque a razão reconhece que é o certo, independentemente de consequências ou mandamentos. John Stuart Mill chegou por outro caminho. Para o utilitarismo, a moralidade é simples em princípio. Uma ação é boa se produz mais bem-estar do que sofrimento para o maior número de pessoas possível. Não precisa de Deus. Não precisa de imperativo categórico. Precisa apenas de empatia, a capacidade de reconhecer que o sofrimento dos outros importa tanto quanto o seu, e de razão para calcular as consequências das suas ações. Um ateu que vê uma criança sofrendo sente exatamente o mesmo impulso moral que um crente. O filósofo e primatologista Frans de Waal passou décadas estudando chimpanzés e bonobos e documentou comportamentos que só podem ser descritos como empatia, senso de justiça e até consolo mútuo em animais que não têm acesso a nenhuma teologia. Então Dostoiévski estava errado? Não tão depressa. Sem fundamento transcendente, a moral fica vulnerável à manipulação ideológica em escala. Kant diz: haja como se sua máxima pudesse ser lei universal. Mas quem define o escopo do universal?
Os nazistas excluíam judeus, ciganos e deficientes do círculo moral. Mill diz: maximize o bem-estar do maior número. Mas o que impede que uma maioria decida que o sofrimento de uma minoria é aceitável pelo bem coletivo? Será que estamos fazendo a pergunta certa? Podemos ser bons sem acreditar em Deus? Pressupõe que a bondade e a crença em Deus são dois sistemas separados e que um depende do outro ou não. O que sustenta a bondade de uma pessoa, crente ou não crente, quando ela custa algo? Quando ser bom exige sacrifício real? Quando a bondade vai contra o interesse próprio? Quando ninguém está olhando e não há recompensa? Porque aqui está o ponto em que os dois lados do debate convergem para algo importante. Bondade fácil não é filosoficamente interessante. Qualquer um é generoso quando custa pouco. A questão é o que sustenta a bondade nos momentos difíceis. Para Dostoiévski, é a fé. Para Kant, é a razão. Para os utilitaristas e evolucionistas, é a empatia. O que você colocou no centro da sua vida que seja grande o suficiente para sustentar sua bondade quando ela custa caro? Dostoiévski tinha razão num ponto essencial. A moralidade sem fundamento é vulnerável. Quando uma sociedade perde o senso de que certas coisas são sagradas, invioláveis, independentemente de conveniência ou cálculo, ela fica exposta a justificar o injustificável, em nome de ideologias aparentemente racionais. Mas os filósofos seculares têm razão em outro ponto igualmente essencial. A bondade motivada apenas por medo do inferno ou desejo do paraíso não é, filosoficamente, bondade plena. É prudência disfarçada de virtude. Talvez a questão não seja se Deus existe. Talvez seja se você acredita que a bondade é real e se está disposto a viver como se fosse, independentemente de quem esteja olhando. Você acha que é possível ser genuinamente bom, não apenas conveniente, não apenas educado, sem algum tipo de fundamento que vá além do interesse próprio? Pode ser Deus, pode ser outra coisa. Mas o que é para você?